Bom dia a todos, a graça e a paz esteja com todos nós, em nome de Jesus. Paz seja convosco. Senhor, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e ainda fará em nosso viver, pelo teu infinito amor, pela tua proteção para conosco, o zelo que o Senhor tem para com cada um de nós, pela noite de sono reparador, pelo ar que nós respiramos, pelo alimento que o Senhor põe em nossas mesas, pelo teu cuidado, os teus livramentos, Senhor, que o Senhor nos concede todos os dias e aos nossos. Muito obrigada, Senhor. Louvado e agradecido seja o teu nome, para todo sempre. Amados, eu pegando o gancho que o irmão estava pregando aí, sobre 1 Timóteo 3, onde diz assim a palavra do Senhor: os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que os bispos sejam irrepreensíveis, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Eu gostaria de abrir aqui fazer uma observação com relação a essa palavra aqui. É uma palavra verdadeira e assim nós devemos levar em conta, obediência em obediência. Só que muitas vezes nós sabemos que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Só que, assim como a Bíblia diz que nós não temos controle sobre o Espírito, é Deus que tem, é o poder de Deus, nós podemos orar, interceder, orientar. Só que muitas vezes, amados, lá atrás, você já orientou, você já falou. Inclusive esse versículo aqui eu já li na frente dela. E muitas vezes não deu ouvido. Entendeu? Não deu. Às vezes não é a gente faz a nossa parte. Nós, inclusive esse versículo aqui em específico, eu já li. Mas às vezes a gente orienta. Muitas vezes, mesmo a gente orientando, mesmo buscando edificar almas, principalmente de dentro da nossa casa, a pessoa não quer dar ouvidos. A gente não pode obrigar, Se fosse assim, tantas e tantas pessoas que nós sabemos no Evangelho, pregadores da palavra de Deus, têm um filho, uma filha, num caminho que não é o caminho determinado por Deus, Não é o que Deus quer para a vida dele, para a vida dela. A gente vê casos por aí. Então a gente intercede, continua orando. Nós que somos pais, nós continuamos pais, mães, continuamos orando. Ou no caso esposas e esposos, Porque nós sabemos que o homem, ele que busca em oração, ele santifica a esposa, que ainda não é dos caminhos do Senhor. Como uma certa pessoa chegou e me perguntou, há muitos anos, Edilene, eu sou cristã, mas ele, o marido dela, não é cristão, não quer nada, o negócio dele é estar em bebedice, em bebedeira. Eu falei para ela, olha, que diz a palavra do Senhor, que o homem, se a mulher busca, o homem é santificado pela oração dela. E vice-versa, ou então quando é a esposa que ora pelo esposo ou o esposo que ora pela esposa, Só que a gente precisa saber também que há um determinado tempo também, que a pessoa, tudo bem, a gente vai ficar orando, vai ficar intercedendo, pedindo a Deus, aí o povo diz assim, não, mas tudo é no tempo de Deus, no tempo de Deus, mas existem aquelas pessoas que não querem, sabe? Infelizmente, aquilo ali sabe que está prejudicando o episcopado, o ministério de um parente, o ministério do pai, da mãe,
Não quer saber não, você fala, orienta, lê como eu li. Li na frente da pessoa que os filhos devem estar em sujeição, não é? Ou seja, sujeição a quê? Primeiramente a Deus. Deixa eu voltar aqui ao versículo. Quem deseja episcopado, né? Aí tem aqui os deveres dos bispos e diáconos. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Aí continua aqui. Só que nós fazemos a nossa parte. Nós já falamos, já oramos, vivemos na intercessão, orando constantemente. Não Teófilo, para que não se ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Lembrando outra coisa aqui, amados, nós que estamos, principalmente, isso sempre para todos os filhos de Deus, mas principalmente a gente que está diante assim, na frente da obra, fazendo a obra do Senhor. Muitas vezes nós somos muito perseguidos, criticados, injustiçados, mesmo vocês fazendo renúncias, mesmo você tendo uma vida reta com Deus, tá certo? Mesmo que... aí pode dizer assim, sim, irmã, mas você está com um débito, eu estou com um débito porque eu trabalhava, eu pagava minhas despesas, só que alguém foi lá, me tirou do emprego e eu não vim aqui falar da minha pessoa, mas eu vim falar do que é colocado muitas vezes nas igrejas, na rede social. E o certo é isso aqui mesmo. O certo é que a gente deve ensinar, tanto ter uma boa conduta, um bom comportamento, como também ensinar a nossa família, que é o nosso primeiro ministério. O irmão bem lembrou, ele está fazendo um tópico com esse tema, né, abordando esse tema, que é a mensagem bíblica que está em 1 Timóteo 3, que são os deveres dos bispos, diáconos. Todos nós somos, né, presbíteros, somos diáconos, né, no geral, bispos, diáconos, pastores, isso serve para todos nós. Então, nós fazemos a nossa parte. Só que muitas vezes a pessoa escuta, mas não dá ouvido. Parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. E você tem poder de fazer alguma coisa? Não tem. Quem tem o poder, isso aí é a missão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. Você já andei pesquisando por que acontecem essas coisas, sabe? Você às vezes fala, orienta, e a pessoa mostra, olha, isso aqui, essa sua atitude está prejudicando, pode prejudicar até meu ministério. Você está vendo aqui, eu estou lendo para você a palavra de Deus. Entra por aqui, sai por aqui. E, no entanto, muitos ficam dizendo assim, e tua família, que é teu primeiro ministério, você está fazendo? Está cuidando da sua família? Não sabe essa pessoa que lá atrás, já há muito tempo, você vem orando, você vem jejuando, intercedendo, falando do evangelho, orientando. Muitas vezes, amado, é a própria pessoa que não quer. E você não pode forçar.
Você não pode forçar, você pode fazer a sua parte. Muitas vezes você tem que usar de sabedoria, não porque você aceita aquela situação, não porque você concorde com aquela situação, mas muitas vezes nós não temos como mudar se a pessoa não quiser mudar. A pessoa muda se a pessoa quiser mudar. Deus tocar no íntimo da pessoa e a pessoa muda. Essa é a missão do Espírito Santo, não é nossa. A gente não pode, presta bem atenção, a gente não pode, eu vejo muitas pessoas, muitas não, algumas, quer meter a mão e fazer coisa que não é para ele fazer. Não é para ela fazer, é o Espírito de Deus. Como disse outro dia, não, porque aquilo ali faz parte da tribulação que ela tinha que passar. Não. A tribulação permitida, que é permissão de Deus, é uma coisa. E outra coisa é a pessoa ir lá, botar sua mãozinha, tá certo? Enviado pelo mal, botar sua mãozinha para prejudicar o outro. Ah, eu vou fazer um mal aqui a fulano, porque esse mal que eu estou fazendo, vou botar minha mão e vou fazer o mal para fulano. Vamos supor um exemplo, para fulano sofrer bem muito, passar mal, fazer... Não, mas isso aqui eu estou trabalhando para Deus. Não tá, não. Isso não é trabalhar para Deus, não. A tribulação que o Senhor, a aflição que é o Senhor que coloca, é uma coisa totalmente diferente de alguém colocar a mão dele lá para fazer o mal. Não é? Então, assim... Aqui fala da disciplina que nós temos que tanto ter como ensinar a nossa família, né? A seguir os caminhos do Senhor, ser os seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Aí aqui ele diz, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Agora eu pergunto para você, existem, que inclusive eu postei a semana passada, aí a filha mesmo de Helena Tenuri, que é uma pessoa que prega muito bem a palavra, né? É uma sumidade, assim, ela prega muito bem a palavra de Deus, é uma mulher de Deus, e a filha está nos caminhos, está desviada dos caminhos do Senhor. Ela até, muitas vezes, ela faz entrevista, nas entrevistas ela comenta. Nós não queremos isso. Não é da nossa vontade nem da vontade do Senhor. Mas nós temos que orar, interceder por almas e entregar na mão do Senhor, porque isso cabe ao Espírito Santo. É o trabalhar do Espírito Santo. É o poder de Deus que vai tocar naquela alma, naquela vida. Nós não podemos fazer a parte que é de Deus. Como eu coloquei aqui nesse instante, né? Que eu mencionei nesse instante, que alguém às vezes bota a mão, faz coisas que ali ele errou, porque não é para ele ter feito aquilo. Não é colocar a mão dele para prejudicar a pessoa. A tribulação que a pessoa passa é quando Deus permite, aí é diferente. É Deus que permite a pessoa passar por algumas tribulações. Diferente do homem ir lá e botar a mão dele para prejudicar o outro. Isso não é procedimento que agrada a Deus. Isso não é trabalhar de Deus. A pessoa ir lá, como fizeram comigo, me tirou de 2 empregos. 2 empregos. Eu trabalhava no primeiro, ele tirou do primeiro. Aí Deus abriu outra porta de emprego, ele tirou do segundo. Nisso, antes de eu ser demitida, eu sofri horrores. Ah, irmã, isso foi do passado, mas acontece. E o povo tem uma mania de querer dizer assim, ah, ela está ferida. Não é ferida, não. Coloca uma quantia na minha conta para que eu honre pessoas que me deram credibilidade e eu fiquei devendo. Situações que eu passo constrangimento até hoje, que eu esqueço, é rapidinho. Eu esqueço rapidinho.
porque até hoje eu sofro consequência de alguém que colocou a mão. E o que tem a ver isso com a palavra? Tem. É conduta, é comportamento de um... Aqui a gente está falando dos deveres dos bispos e dos diáconos. Então, procedimento errado, comportamento errado, foi lá, meteu a mão e me tirou. Antes de me tirar, jogou um contra o outro, entendeu? A palavra do Senhor diz que há 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. Então, olhos altivos, pessoas que derramam sangue inocente, um irmão que joga outro irmão contra o outro irmão. E ele fez isso, ele jogou pessoas contra mim. Eu era perseguida até na hora de ir no banheiro, a ponto de eu ter que falar com a gerência que eu não estava suportando mais aquela situação. Mas até a gerência ele usou, comprou pessoas, pagou pessoas. Ah, irmã, quando é que isso vai acabar? Vai acabar quando me der uma ajuda a reparar o dano que causou e eu não estiver mais sofrendo as consequências que eu ainda sofro. Prometo a você que eu vou esquecer rapidinho desse pesadelo que eu passei. Então aqui, lembrando bem o que o irmão fez uma live, olha, muito válido ele falar sobre a disciplina que todo pai deve ter, né, deve aplicar aos filhos. Muito válido. Ele fez muito bem, né? A semana passada eu falei sobre isso também, o Espírito Santo me usou para falar sobre isso. E o tema aqui hoje da mensagem é justamente isso, quem são os requisitos, né, que o Senhor coloca para o episcopado. Então ele assim, quando ele fala aqui, ele fala abrangendo a diversos ministérios, né, os deveres dos bispos e dos diáconos. Então esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então, eu foquei nessa parte aqui, que inclusive um bispo estava falando. E foi muito válido ele falar, né, sobre a disciplina, que inclusive esse tema o Espírito Santo me deu para levantar semana passada, sobre a disciplina dos nossos filhos. Muitas vezes a gente no passado posso ter errado de alguma forma, porque coloquei alguém para morar dentro da nossa casa, não sendo os pais, não sendo o pai de meus filhos, porque o próprio pai não fazia o papel do pai, nunca fez. Então, eu tive uma pessoa durante muitos anos e a gente precisa, amado, ter muito cuidado. Principalmente quem tem filhos do primeiro casamento, trazer alguém para morar com a pessoa não é fácil, viu? Você morar quando já... existem casos e casos, né? A gente sabe disso. Existem muitos que dá certo, realmente, mas é algo muito, assim, é um desafio muito grande você colocar uma pessoa que não é o pai de seus filhos para morar dentro da mesma casa. E aqui especificamente eu vim ler esse versículo, né, que está em 1 Timóteo 3, onde fala que os filhos devem estar em sujeição, principalmente quem faz a obra de Deus, né, que são os requisitos necessários, né, estabelecido por próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, que os filhos estejam em sujeição. Mas muitas vezes nós fazemos a nossa parte e nem sempre eles escutam, né? Mas
Muitas vezes, assim, um escuta, o outro não escuta, não é? Escuta, mas não ouve, não pratica. Fica sempre, depois eu vou, depois eu vou. Não, eu estou ouvindo, eu sei, mas não pratica, não pratica. E isso não depende da gente, né? Assim como a Helena Tenuri, tem outras e outras também, semelhante à minha situação. Então, não culpar a pessoa, porque nem sempre a pessoa tem culpa disso, não é? É um trabalhar do Espírito Santo. Tem coisas que não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo que faz. Nós não podemos exigir de ninguém isso. Os filhos dela estão em sujeição a ela, ao que ela faz, concernente às coisas de Deus. Como é a conduta do filho, da filha, dos que moram na casa dele? Não depende de nós. Nós fazemos a nossa parte. Muitas vezes, amada, a gente enfrenta uma guerra espiritual que só Deus que sabe. A guerra espiritual. Eu vou ler, amados, o Salmo 144. Bendito seja a ação de graças pela proteção de Deus e oração por outros livramentos. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita meu povo. Senhor, quem é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade e os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com o instrumento de 10 cordas. Te cantarei louvores. É ele que dá vitória aos reis e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade, para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos, glória a Deus, na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio, para que as nossas dispensas, glória a Deus, se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o homem a quem assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. Um espirrozinho. Ai, amado, louvado seja o teu santo nome, excelso, o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós, mesmo dando muitos frutos, nós somos tão apedrejados, né? Muitas vezes. A árvore que dá muito fruto é a que mais é apedrejada, né? Porque a gente tem um alto... A gente tanto Deus nos conhece como nós nos conhecemos, né? A gente, não é mesmo? A gente sabe. Não é o que o outro pensa.
Não é a forma. Se os teus olhos, a candeia dos olhos são, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se forem trevas, densas trevas serão. Tudo é a lente que o outro vê. Se ele vê diferente, se ela vê diferente, é ele e Deus, é ela e Deus. Nós fazemos a nossa parte. Leva uma vida em retidão, uma vida consagrada ao Senhor. E se alguém, por acaso, não enxerga assim, Jesus, que é Jesus, não agradou a todos. Todos nós temos defeitos, todos nós temos virtudes. E se estamos em Cristo Jesus, nós damos frutos, não é? Que aquele que não dá fruto, o Senhor disse que a árvore que não dá fruto, ele corta, né? Primeiro ele poda para que dê mais frutos. E se não dá fruto de jeito nenhum, ele é queimado, né? Então, a pessoa, por mais que você faça o seu melhor, faça de todo o coração, muitas vezes o seu trabalho não é reconhecido, sempre tem muitas críticas, não é? A gente não tem que estar se importando, mas às vezes é bom a gente dizer, sabe, irmãos? Como esse versículo que eu li para vocês, né, que diz assim, que os filhos devem estar em sujeição. Como é que está a vida da tua filha? Como é que está a vida do teu irmão? Como é que está a vida do teu esposo? Ou tua esposa? Ou como está a vida de tua neta? Nós fazemos a nossa parte. Nós temos a consciência que lá atrás, muito tempo atrás, nós já falamos, nós já orientamos, pegamos a Bíblia, lemos na frente da pessoa, mas muitas vezes a pessoa escuta, mas não ouve. E o que é que a palavra de Deus diz? Que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus e obedecem. Não é verdade? Então nós temos que continuar orando e pedindo a Deus sabedoria para lidar com essa situação. Que muitas vezes, amada, a paciência até falta, viu? Porque tudo tem um limite. Na verdade, amados, a gente sabe que o diabo faz isso, que é para envergonhar o nome da gente. Porque sabe que a gente leva uma vida em retidão, sabe que a gente faz renúncias, tá certo? Sabe que pode levantar calúnias, pode levantar palavras contrárias, mas não importa, você tem a sua consciência tranquila, que você vive uma vida reta com Deus, você está fazendo o seu melhor, não é? Você não pode fazer o que você não pode. O que você não pode fazer de jeito nenhum, você tem que esperar no Senhor. Você é orar e esperar no Senhor. Mas o que depender da pessoa, a pessoa deve fazer. E essa consciência eu tenho, que a minha parte eu faço. Eu busco, eu clamo, eu jejuo. Eu não posso jejuar em extensão de horas, eu não posso. Por que eu não posso? Porque eu já tive um problema, eu já fui internada, entendeu? Várias internações, vomitando, tendo que tomar soro, é horrível. Eu sei o que eu sofri. Então eu não vou vacilar com relação a isso. O médico disse, você pode fazer um jejum, mas você não pode exagerar. Não pode exagerar. Então eu faço o que posso fazer. Mas eu oro, vivo constantemente em oração, consagro, me consagro. E se por acaso alguém não está reconhecendo, tudo bem, é entre ela e Deus, é entre ele e Deus. O que importa é que nós fazemos a nossa parte. E foi bem lembrado que nós queremos o melhor para nós, para os outros, né? O nosso semelhante e principalmente a nossa família. Nós queremos o melhor para a nossa família. Não é? Porque alguém pode dizer assim, e tua família está em sujeição?
não é? Como está a vida da tua filha, como está a vida do teu filho, dos teus netos. O meu filho, ele já entregou a vida para Jesus, a minha nora, já entregou até meu netinho pequenininho, ele já diz, glória a Deus. A mãe dela também é cristã. Então, eu estou com um problema na família, sim, estou. Mas eu estou em oração, estou clamando ao Senhor e a gente não perde as esperanças, né? A gente não perde a fé em Cristo Jesus. E primeiro, Hebreus 11, primeiro diz que a fé, e assim é, né? A fé é a certeza de que nós esperamos, embora não vejamos, né? O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Nós não vivemos pelo que vemos, e sim pelo que cremos. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E muitas coisas nós podemos fazer, mas outras não. Então nós esperamos no Senhor Jesus, para que Ele dê solução. Não é mesmo? Deus abençoe a todos. Em nome santo e poderoso de Jesus, que o Senhor te abençoe, te proteja a sua família. Se houver alguma enfermidade, que o Senhor, Ele cure. Em nome de Jesus, Pai, toca no alto da cabeça, a planta dos pés, vai curando, vai sarando. Se for algum ente querido, Pai, cura, liberta para a glória e honra do Senhor Jesus dessa situação. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Bom dia.